Maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborrece jamais a própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo faz a sua igreja. Esse mistério é grande, mas eu digo isso quanto a Cristo e à igreja, mas por aquilo que vos diz respeito, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. A mulher, por sua vez, reverende o seu marido. Olá, minhas queridas e meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do Mobcast, o podcast que aborda o método de ovulação Billys e outros métodos naturais e também a fertilidade do casal. Estou aqui com meu amigo Pedro. Estamos aqui mais um dia, né? Tentando entender o que a gente veio fazer aqui, né? Mas estamos aqui apresentando mais um Mobcast aqui. Seja muito bem-vindo. Já curte, comenta e compartilha aí. Se inscreve no canal aqui da doutora Rebeca Dourado, que ajuda demais o nosso trabalho aqui na internet. Perfeito. Pedro, hoje a gente está com duas figuras ilustres, viu? Hoje é duas relíquias aqui. Relíquias! Gostei da terminologia, até porque é isso mesmo, viu? Hoje eu tô com a Lucinha e a Ângela. A Ângela e a Lucinha do Mob. Meu Deus do céu, não tô acreditando que eu tô aqui com vocês. Entrevistando vocês. Se uma já é bom, imagine duas, né? Imagine duas. E aí eu vou dizer, elas me deram aqui um roteiro de apresentação. Aí só pra você ver, porque você não... O Lattes. Você não sabe o quão ilustre elas são, mas eu vou lhe mostrar aqui, viu? A Lucinha, ela é casada, mãe de 5, um no céu, consagrada da comunidade católica Shalom, com votos definitivos, advogada, e aí vai agora o que nos interessa, viu? Licenciada, instrutora nível 3, coordenadora do PLAFAM, o Ministério Shalom de Planejamento Natural da Família, e responsável pela Regional Nordeste do SEM PLAFAM, viu? É a fraca? É a fraca. Seja bem-vinda, Lucinha. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que são essas pessoas maravilhosas. Você, Rebeca, né? Que a gente, como você diz, né? Trocou quase a sua fralda. Eu chamo de tia, viu, gente? Só para vocês terem noção aqui do grau da intimidade. Muito feliz desse espaço, né? De poder falar daquilo que realmente é importante na nossa vida e que mudou a nossa história. É verdade. Então, e de tantos, né? Aqui. Muito bom. E eu tô também com a Ângela, que também chamo de tia, viu, galera? Só para vocês terem noção aí do grau. A Ângela é casada com o Carlos Augusto, para quem é mais íntimo é o tio Guto, viu? É consagrada da comunidade católica Face de Cristo, tem 4 filhos e 2 netos. Esqueci de dizer. Os 2 netos, olha, as duas aqui, cada uma tem seus netinhos. É dentista, especialista em saúde pública e endodontia, é mestre, né? Fez mestrado, foi ela que me impulsionou a fazer o mestrado, viu? É coordenadora do Planabon, que é o Ministério de Planejamento Natural Familiar pelo método de ovulação Billings da comunidade Face de Cristo, e está aqui também nos prestigiando com a sua presença. Bem-vinda, Ângela. Olá, realmente é um prazer, é uma graça. E, acima de tudo, nada na vida é coincidência, tudo é providência, né? Então, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, porque são anos em que o Senhor tem nos capacitado e derramado bênçãos e graças, e tudo que a gente recebeu é para transbordar. Então eu estou agradecendo a Deus esse momento de transbordamento do método de ovulação Billings nas nossas vidas há 31 anos, que veio para o Ceará pela minha barriga. Então bora falar de história, Pedro? Bora falar de história, né? Acho que o melhor de ver é como elas estão com a pele super saudável, intacta, tendo que responder que o Bob não é tabelinha há 31 anos, né? Claramente elas não se estressaram respondendo essa pergunta, né? É isso. Então bora conversar sobre história, bora, além de responder essas e outras perguntas aqui, porque essa é uma dúvida geral, né? Mas bora falar um pouquinho, primeiro coisa para a gente contextualizar, o que é o método de ovulação Billings e onde ele nasceu.
Falem aí um pouquinho de história. Então, né, o método de ovulação Billings, ele veio, né, o criador do método de ovulação Billings, o descobridor, né, porque ele sempre existiu, porque nós temos o muco cervical, toda mulher tem um muco cervical. Verdade. Então, o criador é o nosso criador, o Altíssimo, mas foi descoberto pelo Dr. John Billings, que começou, né, em 1953, então, ano passado, nós tivemos o cinquentenário. 70 anos. 70 anos, perdão. Isso, 70 anos do método de ovulação Billings, vocês têm noção, né? E assim, o quanto esse médico, né, neurologista com sua esposa, pediatra, se debruçaram nesse chamamento, que tudo começou com os casais, né, na região, lá em Melbourne, e assim, para prestar serviço a esses casais, para ver um método natural para eles. Melbourne fica onde? Na Austrália, em Melbourne, na Austrália. E aí, durou toda a sua vida, né, do Dr. John Billings. Ele deixou esse legado. Então, os estudos mesmos começaram em 66, né, começou a pesquisar e tudo, e com o suporte da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que ela veio subsidiar esses estudos, que é interessante, né? Então, assim, o método da ovulação Billings foi esse presente, essa descoberta de Deus, e que cada papa, né, desde Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, que já relata, e teve esses momentos com o Dr. John Billings, doutora Evelyn, até o nosso Papa, né, até João Paulo II, nós temos essa intimidade, a igreja que confiou a eles o estudo, confiou a eles a pesquisa, e a igreja que vem alimentando o seu povo com esse fruto saudável, que é o planejamento natural da família. Então, assim, o que a gente vê é que é um método científico, mas um método ético, um método moral, e que é inclusivo, independente de raça, cor, religião. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, esse legado que esse casal deixou para nós é incrível. E ele chegou, né, aos 4 cantos do mundo, graças a esse esforço que foi grandioso. E, Lucinha, me fala aí um pouquinho como foi esse processo, primeiro, de inspiração do Dr. John Billings mesmo, para... eu vou trabalhar com o método muco, mas vamos lá. Ninguém ouvia falar de muco, né? Eu mesmo na faculdade nunca ouvi falar de tão profundamente, só depois, quando eu comecei a estudar sobre o método Billings, foi que eu vi que existia um mundo dentro do estudo do muco. E aí, fala aí. Uma graça, né? Porque o Dr. John Billings, ele não tinha a intenção de fazer nenhum método, né? Ele era um neurologista e foi convidado pelo bispo lá para ajudar os casais na paróquia. E quando ele começou a fazer esse acompanhamento dos casais, ele sentiu a necessidade de ajudá-los a um método que fosse eficaz, porque só existia a tabelinha. E não é tabelinha, não? E a tabelinha, embora seja um método muito bom e foi muito usado por muitas pessoas e com muito êxito, mas ela tem as suas falhas. E tinham casais que tinham necessidades realmente de espaçar ou até evitar os seus filhos, né, por conta de situações sérias, graves, né? Então ele sentiu assim aquele desejo e ele foi pesquisar. Ele não era ginecologista, ele era neurologista. Mas ele foi buscar. E naquele tempo, né, em 1953, já existiam alguns estudos muito precários, mas já falava do muco cervical. E ele, estudando sobre isso, ele se debruçou mais ainda e começou uma pesquisa clínica, né, com aquelas mulheres todas. Então, ele entrevistou muitas mulheres, né? E junto a ele, depois, uniu-se o Dr. James Brown, que é um cientista, que foi estudado mais de 750 mil gráficos para exatamente muita coisa, viu? Tudo isso, né? Então, essa pesquisa boca a boca, né? Essa conversa, esse acompanhamento, ele começou a ver que as mulheres relatavam que tinham a secreção na época da época da fertilidade, né? Na época da janela da fertilidade, a mulher apresentava um muco que relatava ali que ela estava fértil, né? Então, a partir disso, ele começou a desenvolver o método e depois, como a Ângela falou, né? Foi junto com os outros cientistas, né, validado, e hoje a gente tem aí a comprovação da eficácia do método, né, tanto para conseguir engravidar como para espaçar
e para monitorar a saúde reprodutiva, porque ele não é um método só para não ter filhos, né? Não é nem é uma camisinha católica e nem é um método contraceptivo, né? Essa é a grande graça. E o Dr. John Billis, com a sensibilidade de um homem de Deus, né? Ele conseguiu levar esse método para todas as pessoas. Como a Ângela falou, que ele é inclusivo, né? Qualquer pessoa pode fazer o método. E isso realmente é inovador e transformador. Quem tem um contato e realmente adere, tem uma mudança, né? Tem uma mudança de vida, um estilo de vida diferente. O método vai muito além do conhecer o corpo. Envolve o casal. Eu sou apaixonada, né? Porque a minha vida se transformou. Então, quando a nossa vida se transforma, não tem como calar. A gente não querer isso para o próximo, né? Todo mundo. Eu não me não canso, tem, não né, tem, de falar. assim. Quando isso tiver mesmo. uma pessoa que não souber o método, eu não vou parar de falar dele. É verdade. E assim, então, para a gente contextualizar, o Dr. John Billis, ele descobriu que a mulher não estava fértil o tempo todo e que existia um marcador biológico da fertilidade, que era o muco cervical. E aí ele padronizou, é a chave da fertilidade, né? O muco realmente, ele é a chave da fertilidade. Isso mesmo. E aí, Ele como se que deparou, foi? né, com essa grande Agora, graça. só uma coisa, contextualizar no mundo, o que estava acontecendo no mundo nessa época, né? Eu acho que- Isso importa. Pronto, eu já estava me coçando. Agora você foi no negócio. Olha, viu? Então, Pedro, é interessante o que você colocou, porque enquanto a Lucinha falava, só que existia um grande cenário, né? O que estava acontecendo? Estava acontecendo o boom das pílulas anticoncepcionais. E aí, né, a gente sabe de todos os malefícios da pílula. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe. Na sabia, época não. era como se fosse, né, o máximo. Era como se fosse a pólvora, a descoberta da pólvora. Só que Deus, na sua infinita bondade, e aliado a isso, fé e razão, que eu acho assim, o grande, o fantástico do método de ovulação Billis é exatamente isso, é o que a nossa mãe igreja orienta, a fé e a razão. Fé e razão é tudo. Ou seja, a fé que coloca, né, tudo a serviço de Deus para o bem do seu povo, para os filhos de Deus, né, a fé. E a razão é aquela que vai pesquisar e comprovar o que é realmente, a verdade. Vai em busca da bem, verdade. vai em busca do bem comum. Então, a gente vivia exatamente esse cenário, que era o cenário das pílulas anticoncepcionais. E interessante que o Dr. John Billis, no seu livro, né, que o método da ovulação Billis, ele relata que as pessoas que foram aderindo aos anticoncepcionais foi-se observado grandes infidelidades e até destruição de casamentos. Porque o que é que acontece com as pílulas, né? Com as camisinhas, o que é que acontece com os côndoros da vida? É que há uma abertura muito grande à promiscuidade. Né? Então, isso foi observado, esse relaxamento. Então, as pessoas passaram a não se amar e a se observar, as pessoas passaram a querer ser dono do seu corpo sem ver os malefícios, as drásticas consequências, o que o método da ovulação Billis, o método natural, não tem, né? Que é esse marcador natural, como vocês estavam colocando, interessante. Na época não se sabia disso, só se sabia que havia um método para controlar a natalidade. E, na realidade, o método Billis ele não controla, é diferente. Né? O que na China se fazia para controlar a natalidade, para poder controlar a população demográfica, hoje se sabe que o método Billis é um método de planejamento, não controla, ele planeja, é diferente. Planeja-se com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Com paternidade e maternidade responsável, Exato. Né? Então, assim, a grande sacada foi exatamente essa, né? Que diante desse cenário caótico, a igreja, tendo que dar uma resposta para os seus filhos, a igreja é mãe, mestra, responsável. Eu sou cada vez mais apaixonada pela igreja católica, porque sou muito de investigar, de ler, de ir atrás, e a verdade é uma luz, ninguém toma, né? Então, a igreja foi pesquisar e esse casal, juntamente com vários colaboradores científicos, né? Eles foram ver o que tinha por trás de tudo isso. E foram ver os benefícios, e foram ver a validade, e foram ver a verdade. Que nós, mulheres,
somos capazes de identificar, sem precisar controlar, mas planejar, né? Escolhendo o tempo correto. Se quer engravidar, vai escolher a sua janela de fertilidade. Se quer evitar filhos, você vai usar dos períodos infecundos, mas isso em planejamento com o cônjuge, isso leva ao quê? Ao estreitamento dos laços, aumenta o diálogo, aumenta o amor, aumenta o cuidado, aumenta o olhar, aumenta o respeito pelo sagrado, pelo corpo do outro, pelo relacionamento, né? O amor pela vida. O amor pela vida. Exato. Sobretudo a própria vida, a vida da mulher, né? Que a gente sabe dos malefícios dos métodos artificiais, sobretudo das pílulas anticoncepcionais, não é verdade? Então, é uma maravilha. Essa descoberta ela veio trazer todas as respostas para nós. E o que foi lindo do Dr. John Billings é que ele não se reteve, né? Não guardou para ele. Ele descobriu. Ele multiplicou os dons dele. ele não os enterrou, né? Ele não conseguiu parar, né? E aí ele começou essa grande difusão mesmo no mundo inteiro, né? Inclusive teve uma relação países, muito grande dele com Santa Madre Teresa de Calcutá, não é isso? Na Índia. Na Índia, então fala aí, porque os estudos indianos das mulheres, né, que usam o MOB são fantásticos. Porque tem um relato, inclusive, sobre Madre Teresa de Calcutá e o Dr. John Billings, é que havia uma campanha de esterilização em massa. E essa história Madre Teresa de boa. Calcutá pediu um tempo, né, para ajudar alguns casais, usando o método Billings, para evitar os filhos, né? Para usar o método como um método, não de fazer o que eles queriam, né, a esterilização, mas usar o método para evitar os filhos. Eles, o governo, viu, gente? O governo estava obrigando as mulheres a fazerem laqueadura, a se submeterem à laqueadura. E ela, como uma mulher de Deus, né, muito maravilhosa, né? E maravilhosa. Audaz, né? A audácia da uma mulher. Santa dos nossos tempos, E né? à frente do tempo, né? À frente. E ela conseguiu, na vanguarda, assim, né? Esses casais fizeram, né, esse acompanhamento. Diante da eficácia, esses casais receberam uma carteira. Porque naquela época diziam que os pobres lá se multiplicavam como ratos, né? Olha aí. Aí ela conseguiu que o governo desse uma carteira onde dizia, nesses não toquem. Eles foram... Que coisa linda. Foram separados. Separados, né? Por Deus, através do método Billings, né? Então, um método acessível a qualquer pessoa, né? E como a Ângela falou, raça, religião, nada, né, pode impedir. E nenhum tipo de impedimento, né, que possa dizer, não, essa mulher aqui não pode usar o método. Qualquer mulher pode, em qualquer fase da sua vida reprodutiva. Inclusive, mulheres analfabetas, viu? Porque na época que eu estava estudando, fazendo a minha revisão de literatura do mestrado, eu vi um estudo indiano que até hoje é um estudo que pegou o maior número de mulheres para se analisar, mulheres usuárias do método Billings. E aí foram 19 mil e uns quebradinho, né? Então, muita gente, quase 20 mil mulheres. É muita coisa, é um N enorme e incontestável. E aí eles foram avaliar justamente a efetividade desse método, se era um método mesmo efetivo no controle de natalidade. E aí eles pegaram a população indiana, aquelas mulheres instruídas pela equipe que Madre Teresa liderou, né? Porque o que foi que aconteceu? O casal Billings, eles instruíram o método a ela, as irmãs e a ela, e elas repassaram esse conhecimento aos casais. Sim. E aí a maioria, 82% dessas mulheres eram analfabetas. E isso rebate uma grande falácia da comunidade médica que dizia que as mulheres de classe social mais desprovida não iam ter condições de aprender esse método. Que a solução para essas mulheres era esterilizá-las. Quando, na verdade, essas mulheres foram muito bem instruídas, porque o método Billings ele é um método simples.
A gente precisa deixar isso bem claro. E as pessoas Ele é mais simples. simples é que aderem. Analfabetas podem usar como? Botando os símbolos. Elas não precisam escrever os padrões delas do muco e da sensação vulvar. Basta elas botarem os cegas símbolos. podem usar. As cegas podem usar. E eram mulheres que, em sua minoria, eram católicas. A maioria eram hindus e muçulmanas. Então, assim, mostra que o método Billings, ele rompe essas barreiras do letramento. Ele rompe barreiras religiosas, porque tudo bem, nasceu dentro de um contexto religioso, de uma religião específica, que é a Santa Igreja Católica. Mas rompeu isso. Rompeu as barreiras e chegou a vários cantos do mundo que a gente nem imagina. A gente vê aí o princípio da universalidade. A né? universalidade. Que Olha que a fã do SUS. Universalidade, gente. Igualdade, universalidade. Exato. Isso é fantástico. Interessante, no livro de Dr. John Billings, ele também relata das tribos aborígenes. É legal aí, essa história. É muito interessante ele falando exatamente das mulheres sem letramento, né? Então, elas utilizam o quê? Algumas utilizam adornos durante o período da fertilidade para sinalizar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, que naquele período elas estão férteis. Então, eles observavam que as mulheres nessas tribos, elas não engravidavam todo ano. E o que é que acontecia? O que é que acontecia com elas? Como faziam? Então, essas mulheres, pelo processo exatamente do autocuidado, autoconhecimento, da autoobservação, porque o método da ovulação Billings, esse marcador está dentro de mim e de você, mulher, né? Tá. Isso é que é importante. Então, o que é que a gente precisa ver? E é onde a gente entra com um coração simples. Eu sou da área de saúde e já fui dar tantas e tantas vezes nas comunidades, pessoas carentes, né? Comunidades carentes. E o que é que a gente observa? Quanto mais simples o coração, mais fácil de acolher a boa nova, essa boa notícia. É verdade. Porque hoje, diante desse nosso, desse tempo feste, nós corremos demais. O que é que acontece? A gente não tem tempo de se observar. Então, quando nós vamos acompanhar isso, no primeiro momento de acompanhamento, nós, como instrutoras, como supervisoras, enfim, e a gente que instrui outras pessoas a repassarem o método Billings, uma das primeiras coisas que a gente ensina é: você vai se amar muito mais agora, porque você vai passar a se olhar, a se auto-observar. É o que a doutora Evelyn, ela dizia, né? Esse é um conhecimento que toda mulher deve ter. Então, assim, ela tinha essa noção de que, pelo menos, o conhecimento deve atingir as pessoas. A opção de usar ou não é do casal, mas o conhecimento, ele tem que chegar. Então, por isso, a nossa luta também para atingir na área da saúde pública. Eu louvo e bendigo a Deus aqui em Fortaleza. Fortaleza foi a primeira cidade do mundo que instituiu o dia do método de ovulação Billings. Isso eu tenho a honra e a graça de ter participado desse processo. Vamos divulgar isso aí para a galera que está aí assistindo. Exatamente. Quando é que é esse dia tão ilustre? É o dia da morte do Dr. John Billings. Da sua Páscoa. Eu e o Jorge Pinheiro, que é o nosso vereador, consagrado na comunidade. Nós tivemos uma conversa, há uns anos atrás, sobre isso. E ele lançou, vamos fazer o dia do método Billings. E aí a gente começou. E foi todo um processo que demorou, mas graças a Deus deu certo. Então, desde 2019, eu acho que foi realmente promulgada a lei. Então, Fortaleza tem um dia. E o dia é 1º de abril, embora seja conhecido como o dia da mentira, mas se tornou para nós o dia da grande verdade. Da grande verdade. Que nós coisa católicos, linda. O dia que a pessoa morre é aquele dia que inaugura o céu, Então, é o dia do Dr. John Billings. A gente escolheu essa data, como o dia do método. Então, com essa iniciativa, a gente teve condição de poder adentrar também na Câmara Municipal. A gente tem muitas audiências públicas onde a gente pode discutir, você já participou de algumas delas, Então, a gente discutir para implementar na saúde pública esse serviço, para que também atinja a periferia. A gente se oferece a dar treinamento. Só precisa aquela abertura, para que tenha agentes da saúde pública para levar esse conhecimento também para as pessoas
né, carentes, né, da nossa cidade. E assim, diante do que a Lucinha falou, o que eu vejo que é muito relevante é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas mulheres, muitos casais não têm a oportunidade de fazer a boa escolha pelo desconhecimento, pela ignorância. Né? Não conhecer. Verdade. Então, o que nós precisamos fazer a gente precisa anunciar corajosamente, com ousadia, essa graça, esse presente, essa verdade, essa luz, né, para que chegue a todos os corações e, uma vez a pessoa procurando os serviços de saúde, seja na esfera estadual, municipal ou federal, né, ela encontre a sua escolha, a sua palheta lá. Eu quero fazer esse método, mas sabendo o que é, como funciona, os prós e os contras, e a gente quer exatamente isso. O nosso desejo é que o método de ovulação Billis ele seja realmente ofertado e as pessoas tenham o direito de escolha. Isso é viver a verdade. E a gente precisa desse apoio, porque todos nós somos voluntários, né? Exato. E a gente esbarra naquela questão financeira, né? Como formar? A gente precisa de ter um amparo, né? Na Austrália, eles têm um suporte, né, do governo. Né? Eles têm uma sede, uma coisa toda organizada, né? País de primeiro mundo, né? Aqui a gente não tem nada, né? Uma instituição totalmente filantrópica, né? Não temos recursos, né? Então, o Dr. John Billis lá na Austrália começou a divulgar e difundir no mundo inteiro e veio até o Brasil, aqui se formou, já estou atropelando. Né? Mas eu quero saber dessa história. Da Austrália para o Brasil a viagem é longa. Da Austrália para o Brasil, né? Acabou que em 74, né, mais ou menos, aqui no Brasil nós tínhamos uma freira, a irmã Marta Silvia Bering, não é paulista, eu me esqueci de qual é a naturalidade dela, né? Esqueci. Ela era vicentina, né? E ela era enfermeira obstétrica. Então, Olha. em 74, ela tomou conhecimento de um artigo científico falando do método Billis. E eles começaram, junto com outro professor lá, Guimarães, a estudar sobre isso. E só em 81 é que formou-se realmente a Semplafam. Mas começou já em 74, ou seja, 50 anos, né? Em 81... formou-se essa instituição que representa a WOMB Internacional, né? Que é lá da Austrália, né? O Dr. John Billis fundou, assim, depois de todo esse conhecimento, ele fundou uma instituição chamada WOMB, né? Que é uma organização mundial do método Billis, que é sediada lá em Melbourne, né? Que nós estivemos lá em 2009. Nossa, que honra! Chegamos a conhecer a doutora Evelyn, foi uma grande honra mesmo, né? Uma grande graça, tem até uma... Isso aí é uma relíquia, viu, rapaz? Evelyn, né? Aí é uma relíquia mesmo. Tivemos também uma palestra com o Dr. James Brown, esse que estudou 750 mil gráficos. Sim. Então, assim, eles trouxeram essa grande graça e a Semplafam abraçou, não é? Ela hoje é a portadora, né? Ela é aquela que representa a WOMB no Brasil. Ela oficialmente, né? Ela é a única que pode formar e treinar instrutores no Brasil, né? A sede dela fica em São Paulo. Isso, e há uns perfeito. 10 anos, mais ou menos, ela foi dividida por regionais, né? Então, ficaram 5 regionais e a gente aqui em Fortaleza, através do Plafam, nós respondemos pelo Nordeste, né? E essa missão, né, de formar mais pessoas para atingir. Porque, na verdade, o objetivo é difundir cada vez mais. Mas ao longo dos anos a gente vem lutando, né? Mas a graça de Deus ela vem em nosso auxílio. Eu vejo também um grande boom que aconteceu foi na pandemia, né? Isso. E aí, foi o que aconteceu na pandemia. A pandemia que foi uma coisa horrível, porém deu um fruto bom que foi as redes sociais, né? A gente acabou disseminando o ensino através das redes sociais. Hoje, a Semplafam treina virtualmente, né? Nós temos treinamentos virtuais. Antes era tudo presencial. E isso impedia, às vezes, as pessoas fazerem o treinamento pelo tempo, né? Até um médico para fazer um curso
era mais difícil, né? Hoje, né, a gente consegue Eu fiz um dos primeiros treinamentos virtuais. Eu acho que eu fiz o primeiro nível 1 que foi virtual, que foi logo no início da pandemia. Da pandemia, né? 2020, logo no primeiro semestre de 2020, foi quando teve o primeiro. E a gente vê o aí desejo da área da saúde, sabe? É muito necessário, Tem sido muito. uma procura grande. Agora, em janeiro, eu dei um treinamento, né, que terminou há pouco tempo. São 3 meses, né? Nessa turma, tinham 10 médicos. 10 Olha que coisa maravilhosa. Foi uma grande graça. Meu Deus, que né? graça. E assim, né, A gente Luciana? está adentrando também essa área aí, porque eu não sei o que É acontece necessário. na Mas área sabe- médica, essa rejeição. Sabe o que aos que métodos é? É a naturais. sede por um conhecimento que não se tem dentro da faculdade de medicina, de enfermagem, nutrição e aí por Exatamente. diante. Exatamente. É buscar esse conhecimento de outras fontes, porque dentro da universidade ela não vai encontrar, a pessoa não vai encontrar. E na realidade hoje as pessoas são bem informadas, tão informadas, eles têm uma gama de informação muito grande. E como foi colocado, né, a pandemia foi uma grande graça, porque ela abriu portas para que tudo isso acontecesse, né? Na área da saúde, da educação, na área científica. E com o método Billes não foi diferente, né? Foi essa oportunidade desse método chegar a outras pessoas. E o que é importante, né? Que enquanto a gente conversava, eu me lembrando, o método de ovulação Billes e, sobretudo, essa entidade, né, essa instituição, que no caso o Simplafan, que é oficial, ela é uma entidade séria, então ela quer formar instrutores, mas formar dando toda a capacidade, repassando todo o estudo científico e não só isso, também na ética, né, de como fazer isso acontecer. E o que é importante, somos treinados, existem esses cursos online, nós fazemos a cada ano provas, né? A gente reciclado. É bem puxado, viu? E para fazer esses não é cursos, fácil, né? Não. Tem curso de nível 1, nível 2, nível 3. Então, quer dizer, a cada conhecimento a gente vai galgando e vai enlarguecendo o conhecimento, né? É como é montar junto da fonte, né? Porque Exato. quando a gente começou, gente, você não tem noção. Eu vou começar agora Fortaleza. Né? Bora lá. Vamos Mas só aterrissar. um recorte aqui, né? Então, o menino John começou a estudar. Menino John. Já sou íntimo, já sou O íntimo. menino John. Começou a estudar. descobriu Menino lá. prodígio, John. Prodígio, John. Começou a estudar, tem todo o contexto ali do mundo anticoncepcional, mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que a gente pegou o voo muito rápido, né? É falar do recorte da Humana Vita e da resposta do Paulo VI. Sim, é verdade. De como Vou que ela falar. acontece, né? Porque, só para explicar um pouco. Menino John começa a estudar, mas tá rolando uma confusão no meio do mundo, que era anticoncepcional, e para os católicos a confusão era um pouco maior. Porque Sim. não havia uma resposta clara resposta, isso. acerca daquele fato. Então a gente não sabia, pode ou não pode, né? Sim. E aí, como é que vai ficar esse jogo? E aí a igreja, sempre muito prudente, ela não responde logo de cara, assim, né? De pé e bufo. Não. Então, vai pro coração de um grande homem chamado Paulo VI, que hoje é santo, né? Então, e aí eu queria que Paulo vocês VI. contassem, Eu né? vou contar um E pouquinho aí de Paulo nasce VI, a que eu Humana sou Vita aí, louca, né? Só mostra aí a capinha da Paulo encíclica. VI. Só um recorte rapidão. A encíclica Humana Vitae, é sempre importante falar isso aqui, eu falo tanto no Atos quanto em todos os podcasts. Todas as encíclicas que você consegue, ela é de graça no site do Sim, Vaticano. é verdade. Entra lá, você baixa o PDF, pode imprimir, é domínio público, não tem nenhum problema. E se você quiser, você pode comprar o livro Barato, físico. não é nem 10 cinco reais. cinco não, reais, né? por aí. É, exatamente. Deixa Então, eu lhe dizer que não é fininho, 10, 6 reais. Aí. Eu arredondei ainda achando barato. Então, Exatamente. assim, a Humana Vitae, como você bem falou, é uma resposta, né? Na verdade, os métodos contraceptivos, principalmente a pílula, foi lá para os anos 60, né? E a igreja tinha que dar essa resposta. Mas olha como Deus isso que eu acho lindo. A pílula foi nos anos 60, mas o doutor John Billes foi em 53. Se antecipou Deus já a graça, estava né? preparando esse caminho para isso, entendeu? Então, quando o Paulo VI, que é um santo, né, ele sofreu para publicar Muito. esse documento, né? E ele, dentro da própria igreja, havia divisão. Uns que apoiavam as pílulas e outros que não. E um relato dele, ele diz que passou a noite rezando, né? A noite anterior à promulgação. E ele foi para o Santíssimo. E o Senhor revelou que ele deveria realmente optar pela
pelos métodos naturais. E aí ele tinha consultado homens santos e estava em paz. Ele diz isso. Ele conta isso, inclusive, para o Dr. John Billings. Né? Só um recorte importante também. É normal ter discussão dentro da igreja. Ter gente que defende posição X, tem gente que defende posição Y, né? Isso acontece desde a igreja primitiva, diga-se. Exatamente. Primeiro concílio, né? o concílio de Jerusalém, é basicamente Paulo e Pedro brigando para saber se podia aceitar os pagãos ou não, né? Sim. Então, acontece, é normal. E é salutar, né? Exatamente. Ouvir opiniões diferentes para daí tirar um direcionamento, ter um Exatamente. discernimento. Só que a partir do momento que se bate o martelo sobre aquela posição, Aí todos acabou. devem, né, obedecer, Aí, acatar. tchau. É isso. Porque não é um documento que ficou no passado. Isso é importante Ele é falar. muito Você atual, falou. gente. Isso aqui foi em 1968. Mas, olha, Paulo VI, 68. Depois, São João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele fala novamente, onde lá no 6º ciclo ele fala, esmiuça a Humanae Vitae. Amores Letícia, Papa Francisco, ele diz que precisamos redescobrir a Humanae Vitae. Quer dizer, cada Papa reafirmando Bento XVI a também, importância. É porque eu citei, eu não lembro se Bento XVI cita exatamente, né? Mas com certeza fala da vida. Mas eles falam da Humanae Vitae Abertamente e diretamente, né? Diretamente, principalmente Papa Francisco agora, né? Porque dizem, 68. Mas Papa Francisco, na Amores Letícia, que é recente, ele fala, redescobrir a Humanae Vitae. A Humanae Vitae, ela é um caminho seguro, onde ele fala, olha, nesse tempo, né, eles nem sabiam que hoje, né, os anticoncepcionais, eles são abortivos, né? Depois a gente pode falar sobre isso, pela baixa concentração de hormônios que teve que se adequar para evitar os efeitos colaterais. E nesse tempo ele não sabia. Não era isso, né? Não era abortivo. Por quê? Porque realmente impedia a ovulação. Era um método contraceptivo, mas não era abortivo. Mas ele já cita nesses documentos graves consequências dos contraceptivos. É uma encíclica profética, Ela é né, profética, Lucinha? tudo que Ela tá é aqui, considerada realmente uma encíclica profética, Isso. porque ele atenta para esses malefícios no corpo da mulher, Isso. né? E aí esses malefícios que ele nem imaginava, mas que ele já sabia que iam ser devastadores, inclusive para chegar na situação que nós vemos hoje, são os abortos ocultos. Isso. Mas ele também atenta para a destruição das famílias. Das famílias. Ele fala isso para a destruição da imagem da mulher, para a degradação da imagem da mulher, que é só o que nós vemos hoje, e para a destruição das famílias. Você vê hoje a taxa de divórcios altíssimas. Na verdade, hoje nem tanto, porque eu acho que o povo não nem casa mais. A verdade é essa, né? Verdade. Assim, já teve esse boom do divórcio, eu acho que hoje o pessoal já Nem não tá, tá não, nem vamos aqui casando. se juntar e pronto, e acabou essa Verdade. história, né? Então, assim, isso é a distorção do que é, de Tem fato, um podcast só a da Humanae família. Vitae. É mesmo. Olha aí, Humana esse podcast... Esse eu gostaria de Como é o participar. podcast? Humana Vitae. A Humanae sim. Vitae, eu sou apaixonada. Ai, Ali, duas, viu? ali, Três, né? Porque ela Me inclua fala, nessa. ela fala aqui do método Billings, sem falar do método Billings, né? Na paternidade responsável, É ele muito fala o que linda. é a paternidade responsável, conhecer o corpo. Como é que eu conheço o corpo? Usando métodos naturais. Como é que eu faço a paternidade responsável? Tendo autodomínio. Como é que eu tenho autodomínio? A continência periódica que é exigida nos métodos naturais. E a gente gravou um episódio massa sobre isso que vai ser lançado após esse, viu? Olha que bem. E quem Nossa. atentos, o marido Mob, que aborda justamente esse tema que você está falando aí. Sobre a continência. A continência, Vivência o do crescimento do homem, das virtudes masculinas dentro desse contexto da continência. E hoje, assim, um aspecto maravilhoso do método Billings, que eu achei interessante, um dos jovens lá estava se preparando noivo para casar, né? Olha aí. E aí ele dizendo assim, tia, né? Me chamam de tia. Eu queria viver a castidade. Depois que eu fiz o curso, né? Foi lá na Face de Cristo com a gente. Depois que eu fiz o curso, eu tô vendo que eu posso viver a castidade no matrimônio. É isso. Que é a É continência sobre isso. periódica. Gente, isso é fantástico, porque hoje não se fala nisso. Então, as pessoas hoje, elas são assim... Né, o ser humano, de um modo geral, tem um coração muito espaçoso
procurando portas largas. Então, não vive a temperança, o Ser autodomínio. humano é apaixonado né? demais, O autodomínio. Né? O homem moderno é apaixonado demais. E aí é um homem frágil, uma mulher frágil. Então, Exato. para que a gente tenha essa têmpera, a têmpera dos mártires, essa fortaleza, é necessário exercitar o autodomínio pela continência, pela castidade conjugal, por exemplo. Olha, Deus, quando Ele atinge a nossa vida, Ele vai transformando, né? Ontem eu até estava dando uma formação para um grupo de estudos lá, que me pediram para falar, e eu citei esse exemplo. Deus, quando Ele chega, é como a gente... primeiro, Ele vai arrumar. E quando a gente vai arrumar um guarda-roupa, a gente tira tudo, limpa. É verdade. E depois vai colocar tudo no lugarzinho direitinho. Fica primeiro meio confuso, né, Lucinha? E Deus faz assim, Ele, né? A gente fica assim. Remexe tudo. E Ele vai a cada coisa. Então, a nossa sexualidade, ela precisa ser ordenada. E ordenada para o amor. Né? E a ordenação para o amor só se dá se você se abrir realmente à verdade, ao amor, ao Espírito Santo. Porque o que apimenta um relacionamento não é roupinha de sex shop, não é posição não sei de quê, não é gritinho não sei de quê, Áudios, frases, não, áudios, vídeos pornôs. O que Revistas, apimenta né? é o Espírito Santo. É verdade. É o que faz te olhar para o teu marido, 37 anos, que é o meu caso, e achar ele lindo. Né? E amá-lo e querê-lo. E ele também a mim. Isso. Olhar para mim, olha com barriga grande. As coisas não estão como era, né? Não é mais a mesma coisa. Não, né? vai sofrendo o processo As da gravidade, cicatrizes, né? As isso. marcas, as ruguinhas. E meu marido olhar para mim e dizer, eu te amo. Será que esse povo que está só cuidando, né, do externo, né, vai ouvir o marido depois de 37 anos, eu te amo, você está linda, né? Difícil, esse amor viu? que vê a beleza além. Então, é esse fruto de viver a vontade de Deus no matrimônio. É isso que eu colhi, porque o meu matrimônio estava assim, um bagaço quando eu conheci o método. E foi uma transformação de dentro para fora. É por isso que eu não me calo, porque a gente vai vontade de chorar. É isso. Porque atravessou a sua vida, né? Foi um processo de Transformou. transformação. Uma Transformou. verdadeira metanoia, né? E assim, aquele grupinho de casal, pior era a gente. Não sei. Quem é que fazia parte desse grupinho? Esse Quem grupinho é? eram os teus pais. Olha aí, galera. Eram Meus os pais pais. fizeram parte desse grupo seleto Ângela e aqui, viu? Guto, eu no PES, tinha mais 2 casais, mas no final ficaram só os 3 mesmo, né? E a gente era o que mais brigava, era o pior casal. Olha, Ai, Deus, papai ele conta fez histórias uma- hiláricas desse tempo de vocês, viu? E eu vejo assim, olha, são 31 anos, né? Hoje, né? As nossas filhas cresceram, né? Lógico. 2 casadas, uma é instrutora do método. É uma As bênção 2 muito tiveram grande, os né? filhos com o método, né? E pretendem ter mais, né? Já Com estão a se preparando graça para do engravidar de Senhor. novo. Eu vejo assim, meu Deus, valeu a pena. Valeu. Né? Foram anos e que a gente pode colher. Então é isso que eu quero deixar para as outras pessoas. Que vocês possam olhar para trás e dizer, valeu a pena. Tudo que a gente passou, porque não foi fácil continuar. Perseverar é uma graça de Deus, né? Então, assim, Deus nos deu a graça da perseverança de tanto tempo, né? Porque a gente pode ser Maria vai com as outras, né? E Deus nos deu é tudo bênção, né? Porque Ele tinha um propósito para que não morresse essa semente, né? A irmã Marta, quando esteve aqui, a gente muito preocupada, porque éramos poucos. Peraí, então bora lá, só contextualizar. Calma, calma, que a gente chegou no Ceará. Peraí. Vai lá. Então, ó, irmã Marta. Mas tem um marco interessante de tempo aí, né? A gente tá falando 20 anos ali depois, após, já chega no Brasil, né? Então mostra que foi um crescimento exponencial, que essa é da Muito. Austrália. Certo. Pra dominar o mundo e chegar no Brasil. Numa época sem internet, viu, Sem galera? internet. Sem internet. Então É chega no verdade. Brasil Por e isso aí... que essa mulher é guerreira. E aí chega no Brasil pela irmã Marta. Sim. E aí? Aí Tá. a irmã Marta Ângela conta direitinho aí. Conta aí, Então- conta. Agora as lágrimas vão chegar para mim. E há lágrimas de alegria também. Enfim, eu estava grávida, né, do 4º filho e muito relutante do que fazer, temente a Deus, não queríamos... Eu tinha medo de fazer ligadura e não queria. E meu marido já estava firme para fazer a vasectomia, inclusive tinha ganho a vasectomia de um amigo nosso médico. Enfim. Eita, menino, O cilada clima era grande, grande, viu? isso.
E aí eu grávida, vomitando. E comecei a receber telefonemas da irmã Marta, que veio para Fortaleza, para férias. E ela queria já deixar a semente do método Billings aqui no Ceará. Era só palestra, né? Ela queria só uma palestra. Mas E você já eu... conhecia a irmã Marta? Eu não conheci. Os nossos pastores de grupo de oração lá da Face de Cristo, nessa época, éramos todos, Lucinha, eu, Era de um Meus grupo pais só. os pais da também, Rebeca, todos né? faziam. Paulo e Rosilene, Lupécia e Lucinha, eu e o Guto, todos da Face de Cristo, e eu grávida. Enjoei até a irmã. Só ela me ligar, eu enjoava. Porque eu estava enjoando todas. Mas, enfim... Nós tivemos, de tanto ela insistir, por isso batei, né? E a porta abrir e se buzar. Eu disse, para me livrar da irmã, vamos logo conversar com a irmã. E a princípio era só uma noite e acabou se transformando no curso de final de semana. E meu marido ficou encantado com o método Billings. Eu fiquei empolgada, mas... E assim, e meio que numa posição cômoda, porque eu estava grávida, né? E as meninas, não. As Tinha meninas que tendo aprender que... o método, tinha né? que aprender, Sem porque... instrutor. Pronto, Só porque com nessa livro. época veio a irmã Marta, né? E com a Heloísa, Heloísa. que era enfermeira, né? Acho que acadêmica ainda, Lucinha. Acho Não que sei. sim. Era. Enfim, a Heloísa, a enfermeira, que hoje é presidente do Semplafam, ela veio para auxiliar a irmã, então tudo muito artesanal, os cartazes feitos à mão e tal, aquela coisa bem simples, mas maravilhosa. O que é bom? É a verdade. Aquilo foi atingindo nossos corações e nos envolvendo. De forma que aprendemos o método e fomos ensinando uma para as outras. Não, aí ela deixou, a gente ficou, como será? É. Aí ela disse, foi isso que eu quero dizer, ela disse assim, essa semente Deus fará brotar, não se preocupe. Não e se ela preocupe. é devota, que ela é vicentina de Nossa Senhora das Graças. Ela disse assim, eu nunca vou parar, porque as mãozinhas dela estão assim. Sempre derramando as Então, se graças. ela não está com a mãozinha derramando, eu não vou parar. É. E aí ela foi embora e disse, peguem o livro, que não é nem esse, era o antigo, né? Era um amarelinho, era né? um Mas era amare- parecido com esse aqui. Esse é uma versão anterior a essa. Que a gente chama a Bíblia do Billings, né? Então, ela deixou o livro e disse, olha, vocês fiquem lendo, né? E deu assim um roteiro. Vocês vão ensinando uns para os outros, vocês estudem e se reúnam. E a gente ficou 1 ano se reunindo, toda semana. E Na era casa de um, na casa de outro. E era nas quartas-feiras, Lucinha. Era sexta? Não, nas quartas-feiras. Está aí, eu não lembro, não. Pois era nas Faz muito tempo quartas-feiras. Ai. E a gente se reunia, né? Na face de Cristo, com as crianças pequenas, dormindo Era nos bancos nas de casas cimento. também. Também nas casas, e a gente ficava nessa. Eu era tava onde no meio dava. desse negócio aí, gente, não me lembro, viu? Eu só sei que eu me lembro, assim, vagamente de umas reuniões, assim, me lembro muito na casa de vocês, da gente dormindo Mas nos juntos, bancos de cimento mas da não face de sabia Cristo o ali, que com era as que estava crianças. acontecendo ali, né? Pois é, e assim, o que foi maravilhoso, né? Que a gente foi, né? Trazendo aquilo para o nosso coração e foi acolhendo, se abrindo a graça e, enfim, fomos aprendendo, ensinando para as outras e se anotando. Porque o método da ovulação Billings é um método que você precisa de uma certa disciplina, né? Então eu tenho que me anotar, eu tenho Não que é ver. tabelinha, né? Não é que você tabelinha. conta ali no começo Pronto. também você já sabe como é que vai ser. Isso Não é dá. muito importante, é um método de autoobservação, então, onde a cada dia, no ordinário da vida, eu caminhando e cantando, eu vou me percebendo e vou me anotando. Tem alguma coisa aqui? Tô úmida, tô seca, tô molhada, e aí eu vou me observando e vou me anotando e a gente vai percebendo como é que tá o meu ciclo, né? Como é que tá isso aí? Como é que tá os meus hormônios? E isso a gente vai fazendo essa leitura Só com que a gente conhecimento. não tinha instrutor. Nós não tínhamos instrutores, éramos nós mesmos, então a gente tinha que ler muito e tirar dúvidas e telefone era caro. por carta, por telefone. Olha, o interurbano, vocês que são jovens, nem lembram disso, Era né? caro. Hoje a gente se fala pela internet, Eu no lembro, celular. galera. Peraí, que eu não né? sou tão jovem não. Esse Mas aqui era- não lembra não, mas Não, eu lembro. hoje viu? O telefone você pega- interurbano era caro. Você pega o WhatsApp, fica falando lá Faz no Japão. FaceTime, gente. Vê a pessoa aqui, ó. É, parece um FaceTime. filme que Vixe. tinha antigamente, que era o Jetsons, né? A gente- um desenho. Então a gente ficou só. Né? E aí o que aconteceu? Deus nos manteve. Aí a gente fez um pacto. Lembra, Ângela? A Ângela estava grávida, não podia nem fazer o pacto, ela estava grávida. Mas as outras, né? A gente fez um pacto de ninguém engravidar.
Um ano a gente não podia engravidar. Por quê? Porque o objetivo nosso era ser instrutor. Aprender. E aprender. E a gente tinha que passar credibilidade. Então, nós fomos as cobaias de nós mesmos. Então, Senhor, um ano. Aí, toda semana. Será que estamos grávidos? Aí era um desespero, mostrando o gráfico para outra. E aí, Deus nos sustentou. Fico imaginando. Foi desse jeito. Né, Sozinha. Loucura, né? Porque hoje é muito diferente, gente, né? É muito diferente. Hoje tem supervisor, hoje tem... Hoje é um aparato total. Tem os instrutores, tem curso, Tem tem gente que chega pra vídeos. vocês e fala que é difícil demais. Aí você filha. Não é isso. Difícil foi na minha época. Aí o que aconteceu? A gente começou mesmo a estudar e se debruçar. Eu já tinha 2 filhas, né? Aí vamos passar esse período. Aí pronto, vamos lá, um ano. Passou um ano, aí o que aconteceu? A gente furou regra, né? Aí eu sabia que podia engravidar, e realmente engravidei. Aí veio a minha 3ª filha, né? Quando a Luíse nasceu, a médica disse, você não pode mais ter filhos, porque o seu útero não vai aguentar. Aí Essa conversa é antiga. Aí talvez alguém não conheça, né? Então, assim, o seu útero não vai aguentar. E aí eu disse, meu Deus, então, ok. A Humanevita, ela fala que dependendo da situação grave, você pode, até por um tempo indeterminado, usar o método. Que era o meu caso, era grave. A médica disse que eu ia morrer. Quem quer morrer? Ninguém, né? Então, era uma situação. Mas Deus colocou o desejo de me confessar. E quando eu fui me confessar com o bispo, Dom Guido, o santo homem, era um bispo emérito aqui em Fortaleza, ele disse... Eu falei tudo e parecia que eu não estava dizendo nada. Eu dizendo que era super grave, que eu poderia morrer, eu estava de resguardo da minha 3ª. Ele disse, mas 3 é pouco e 4 é bom. Eu libero você para esse método só depois do 4º filho. Lhe dou 1 ano. Aí eu, mandou eu morrer, né? Aí eu saí dali arrasada, porque, Santo meu Deus, homem, como é que viu? vai ser isso? Como é que eu vou ter o 4º filho? Né? Então, assim, foi uma mudança na minha vida. Por isso que eu digo que o método ele foi assim que entranhou, porque Deus me fez experimentar situações que hoje eu posso pedir para as minhas usuárias que façam o mesmo, porque eu vivi. Então, eu realmente me aventurei na vontade de Deus. E aí, sabendo a minha fertilidade, a gente planejou depois de 1 ano e engravidamos, né? A minha 4ª filha. Primeiro foi concebida no coração, né? Porque... a gente não queria, né? Então, como a Lupécia até cita muito Santo Agostinho, né? Que Nossa Senhora, ela concebeu primeiro no coração, né? E, assim, a Lisa Maria, a gente não queria ter pelo fato de não ter sido orientado a engravidar, né? Mas Deus quis. E durante esse ano, Deus foi nos convencendo a querer. Por isso é que a gente não pode dizer para uma mulher que acabou de ter filho, ela vai dizer de cara que não quer ter filho. Mas ela pode mudar, a E como circunstância muda, meu Deus. E com 1 ano, Né? a gente se abriu à vida e nem se lembrar que eu poderia realmente morrer. E eu não morri. O Tá útero aqui, ó. Tá aqui, vivinha, a médica gente. que fez o parto da 3ª, que disse que eu ia morrer, ficou horrorizada com o meu útero, que estava ótimo. Você pode até ter mais. Eu digo, tá certo. Mas aí nasceu Lisa Maria, ela foi concebida, e eu sei o dia da concepção dela, isso. Isso é legal o dia demais para quem 8 de faz o método setembro. Billings. É o dia da Dia da Natividade de Nossa Senhora. Eu não marquei essa data, foi Deus. Né? Então, foi um marco para mim. Então, por isso é que o método é tão impactante na minha vida, porque tem uma história que mudou a minha mentalidade, inclusive de abertura à vida, né? E a Lisa é esse testemunho também de menina de Deus, né? Sempre foi a consagrada na comunidade. E ela nasceu no dia 18 de maio, dia de São João Paulo II. Né? Então, assim, são muitas bênçãos e, meu Deus, eu só tenho a louvar a Deus pelo Dr. John Billings, pela irmã Marta Silvia Berry, que nos deu a oportunidade. E por isso é que a gente não vai parar, nunca. Nunca de falar do método. Pode me botar onde for que eu vou parar. Billings. Então, como eu estava colocando, e aí nós passamos por esse período em que todos estavam aprendendo, eu também, mas a minha situação era mais cômoda, né? Porque eu estava vivendo esse período de gravidez, quando o meu filho mais novo, João Felipe, que é a marca, quando eu estava grávida dele, foi o marco do método Billings aqui no Ceará, né? E aí nós passamos por esse período de muita insegurança, e agora, e vai dar certo, enfim, porque eu estava infértil, De todas, né? você estava na situação mais cômoda. Isso, Estava e aí- aprendendo e grávida. Pronto. Enfim, aí nós fomos tentados a
usar um outro método. Porém, pela graça de Deus, nós fomos alcançados por esses mesmos casais que foram na nossa residência e relutei. Não, a gente soube que eles iam fazer a vasectomia. Eu digo, vamos agora na casa deles para impedir. Isso era véspera da vasectomia. Era. Gente. E eu com o coração não queria nem receber a gente. Não queríamos nem receber os casais, porque o grande problema, eu grávida do 4º filho, os meus pacientes, sou dentista, já não aguentavam mais me ver de barriga, os pais, os avós, as secretárias não duravam lá em casa, porque a gente tinha que esconder a metade dos meninos quando vinha uma babá para poder as babás armarem, né, a sua barraca lá em casa. Enfim, o clima estava meio que hostil, mas pela graça de Deus, né, que tudo ele provê. Esses casais estiveram na nossa casa e durante um momento de oração, que a gente não queria nem ouvi-los, mas fomos tocados por uma palavra até de Isaías 61, né? Ai daqueles rebeldes que fazem pacto sem o meu consentimento. Meu Deus. A palavra foi tipo isso, né? Escreve esse testemunho numa tabuinha. Irão a ti 5 corcéis ligeiros. E eram exatamente 5 pessoas que foram na nossa casa rezar por nós. E a partir daquele momento, nós recebemos um novo batismo do Espírito Santo. Eu chorava, meu marido chorava. Né? Foi emocionante. Só depois dessa palavra que o coração se abriu. E aí, nesse dia, eu me lembro que eu digo, a resolução foi essa, né? Já tínhamos ido, fomos a Dom Guido, né? E depois desse dia nós fomos a Dom Guido. Nós no outro dia não fomos à vasectomia, certo, meu povo? Entendam. Porque eu passei a noite em claro chorando, mas de libertação. Era algo que foi arrancado do meu coração. O medo de engravidar, o medo de como é que vai ser, vamos ter condições de criar, e aí, vai ter secretária, não vai ter, como é que vai ser? Mas enfim. E eu vou só dar um adendo. Esse seu medo, Ângela, é muito importante que ele seja externado aqui, porque ele é o medo de muitas mulheres ainda atualmente. Sim, e como mais? Vocês foram pioneiras em sentir também tudo isso. Sim, sim. Porque esse é um medo de muitas mulheres e elas precisam também ouvir esse relato de vocês. Porque hoje vocês estão na fase que eu ainda, com a graça do Senhor, vou chegar. E eu olho para isso, olho para vocês e digo, vale a pena. Vale a pena superar todos esses medos. Vale a pena, vai dar certo. Isso. Então, assim, nós fomos tomados. Mas a gente precisava sacramentar. Isso eu já tinha ido a vários sacerdotes. Minha filha, você já deu sua contribuição, não tem problema. Mas não calava no meu coração. Interessante que o coração temente a Deus, ele sente. Né? Ele tem o discernimento dos espíritos. Aí os sacerdotes amigos da gente, vendo que a gente é pessoa do bem, então, enfim. Mas aí eu fui inspirada por Deus a ir me confessar com Dom Guido. Quando cheguei lá, com Dom Guido, bispo emérito, eu estava amamentando o nosso filho e a fila era enorme, a freirinha... Se compadeceu. Ela nunca se compadecia, mas nesse dia ela chegou e disse, quem é que está aqui amamentando? Dom Guido mandou entrar. E eu não tinha falado nada. Era um santo. Quando eu entro lá e eu comecei, Dom Guido, ouvi isso, eu vi que comecei, né? Madalena arrependida, derramando lágrimas. Então, comecei a colocar a minha vida ali e colocando o meu cenário como mãe, como esposa e como profissional e a minha vida e tá. E ele ouviu tudo e só disse assim. Aí eu disse, ô Dom Guido, só tem uma coisa, meu marido quer fazer a vasectomia e eu não quero. E eu não quero que ele vá para o inferno. Aí ele disse, pois, é isso que você quer? Pois diga para ele, se ele quiser ir para o inferno, ele vai sozinho. Aí eu, Aí eu fiquei... claro, ele queria dizer para mim mesmo que o impedimento não era meu marido, era eu. Né? E aí o que ele colocou? Ele começou a falar do testemunho, que foi o que me desbancou totalmente. O testemunho, ele arrasta, né? De Santa Giana Beretta Molla. Meu Deus, ele já conhecia Santa Giana nessa época? Ele falava, você conhece Giana Beretta Molla médica? Aí ele começou a contar a vida dela. Ele não era daqui não, né? Não, italiano. Ele tá aí por isso. Pronto, e aí ele começou a falar dela, que ela morreu para dar a vida à filha. E eu com toda a condição de saúde, jovem, né? E aquilo ali me desbancou por completo.
completo. Então, nesse dia, foi selado. Nós tínhamos sido tocados pela oração, mas nesse dia, foi assim, aí foi o que a gente ouviu, a voz de Deus pela igreja. Minha filha, é isso aqui. E pronto, e a partir daquele dia nós começamos a nos abrir para a graça. E nós conversamos, eu e meu marido, muito. Temos essa graça do diálogo, porque o casal Billings é um casal diferente. É um casal que conversa. Sim. E aí a gente decidiu. Eu disse, olha, se eu tiver que um dia morrer, morrerei. Mas nunca mais. Nem vasectomia, muito menos ligadura de trompa, que eu tinha medo de morrer mesmo. Da cirurgia. Não vou. Então, a gente vai fazer a vontade de Deus. Gente, incrível. E aí, o que eu digo é, quando a gente se abre para a graça de Deus, a gente abre assim, né? Uma frechinha. Uma frecha. Ele vem e faz a frecha. Porque, pela providência de Deus, nunca faltou o essencial. Muito pelo contrário. Deus fez se dando a nós de muito, 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 muito mesmo. Até, tanto no espiritual, quero dizer, né? Porque eu me tornei uma nova mulher, meu marido novo homem, com maturidade e com fé e esperança, uma nova família e outra coisa maravilhosa também, né? Que foram as bênçãos materiais. Não faltou e ainda não falta. Então, o que eu quero dizer é isso. A gente tem que ser responsável, né? Quando a gente vai assumir algo, a gente precisa ser responsável, ter essa maturidade, orar muito e, como casal, a gente ter esse fechamento, porque quem decide é o casal. Sacramentado pela igreja. Aí, minha gente, é só sucesso. Né? E um adendo interessante. Só sucesso. Aí é show. Show mob show. Mob show. E um adendo interessante, Pedro, só para te contextualizar também, para contextualizar a galera que está nos assistindo, é falar um pouquinho de Dom Guido, porque eu ouço muito esse nome na minha casa. Sim. Porque Dom Guido, ele foi diretor espiritual de vocês, mas também foi diretor espiritual dos meus pais. Sim. E aí ele dizia uma coisa interessante, que o casal ele deveria ter no mínimo 4 filhos. No mínimo. Né? Então, quando ele falou, 3 não é bom ainda. Tem o 4, pelo menos 4. Né? Por isso que ele olhou para você e disse, olha, 4, tá certo, as condições financeiras não são tão favoráveis, eu fico satisfeito, Deus fica satisfeito com esses 4, né? E para os meus pais, ele também disse a mesma coisa. E o porquê que ele disse isso? Porque as vocações sacerdotais, Deus se sente mais à vontade de chamar para si um filho a partir do 4. Né? Então, as vocações sacerdotais, e elas religiosas, nascem, né? E religiosas de uma maneira geral, freiras, missionários, celibatários, enfim. Moisés é o 6º. Exato. E por que isso é importante a gente contextualizar para o mundo de hoje, para a realidade que nós estamos vivendo? Porque vocês foram pioneiras, e aí eu incluo também a minha mãe e meu pai dentro dessa realidade, né? Foram pioneiros aqui de se abrirem a uma família numerosa. E vocês estão vendo hoje, com esse chamado a tantas famílias numerosas, pessoas jovens, casais jovens estão tendo 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Né? E estão inspirando tantas pessoas no Brasil afora. Sim. Por que isso é importante? Porque lá atrás, essa semente, como a irmã Marta mesmo falou, foi plantada no coração daqueles primeiros casais, aqueles primeiros 3 casais ali. E essa semente aqui no Ceará, ela foi florescendo de uma forma que vocês só vão ter a noção disso. Eu falo isso para minha mãe e para o meu pai, que tiveram 6, né? Na verdade, 7, porque tem um no céu. Vocês só vão ter noção da grandeza da plantação que vocês geraram só lá no céu. Não tem como dizer de outra forma. E o que é mais atacado no mundo de hoje? A família, né? Trazendo a história de Dom Guido. A família. Por quê? Porque é no seio da família que as vocações sacerdotais são formadas. E quem é o principal combatente do mal no mundo de hoje? É um padre, como Dom Guido foi para a vida de vocês. Verdade. É um padre, como ontem eu escutei uma história de uma paciente que ela foi fazer uma confissão normal
E quando ela disse que usava um DIU, o padre, pode parar. Pare agora. Nossa. Eu não lhe absorvo. Só esse pecado aqui já é o suficiente para eu lhe dizer, eu não lhe absorvo. E aí ela ficou em choque, porque ela recebia a absorção o tempo todo. E quando ela tocou naquilo ali, então quem é o grande combatente do mal no mundo que está hoje e que esteve sempre aí, esse mal aí, durante tantos anos? São sacerdotes, né? Então, até a veste canal da graça de Deus. Até a veste sacerdotal, né, a batina, ela reflete isso, né? O padre ele está de preto justamente porque ele morreu para o mundo e agora ele vive para Deus. O primeiro significado da batina em si, né? E o segundo significado é que o padre ele sempre é uma lembrança de algo que não passa. Então a gente pode estar no ambiente que for, se a gente vê um padre de batina passando lá do outro lado, a gente, eita, a gente tem que lembrar, a gente automaticamente tem que rezar, tem que lembrar de Deus. A gente já muda a postura, né? Tem que ser um pouco mais arrumado, né? Ver se disfarça mais a caixinha do pecado, né? Mas o papel do padre é esse, é ser aquele ponto ali que isso aqui passa. Eu tô mostrando pra você, isso aqui passa, eu já morri pra cá. Mas a eternidade não passa. E a grande responsabilidade nossa, né, de ter recebido tudo isso, é de não parar em nós, né? O Lupécio, meu esposo, ele é muito preocupado. Ele diz assim, quando eu chegar no céu, né, que ele diz assim, eu sei que eu vou ser... Cadê os casais que eu te confiei? Cadê as almas, né? A gente, na verdade, são as almas que têm que ser atingidas. Porque o método Billes é uma desculpa de Deus, né? Ele é um pretextozinho, né? Porque não é o método, é uma mudança. O método é só um plus. Mas o que muda é o relacionamento, a visão, a mentalidade, né? Que a mentalidade mundana, ela destrói a família, né? Os homens, especialmente, eles estão muito deslumbrados, né? E as mulheres também, né? Tá tudo tão distorcido. Hoje está tudo equiparado. O que é, né? E até os papéis meio distorcidos. E Deus, ele vem, como eu falei, né? Colocar a ordem. Então, o método, ele trouxe essa ordem. Então, não tem como a gente ficar paradinho em casa, achando que está tudo bem, porque a minha família está bem, né? Por que a gente passa 2h30 no Google Meet dando uma formação, morto de cansado? Por quê? Porque finais de semana, né? Qualquer dia, qualquer hora, 2 dias sem parar. Porque a gente sabe que se um ali for atingido, né, é uma alma salva. Né? Quantas mulheres perdidas, né? Quantos homens, famílias que estão sem saber o que fazer com a sua própria vida, com o seu matrimônio, com seus filhos. Por isso que está tanta gente buscando outros meios, né? E os meios não tão legais, né? O mundo oferece, até a musiquinha que diz, né? O mundo oferece caminhos demais. É interessante, assim, fazendo esse recorte também, hoje nós buscamos tantas coisas sustentáveis, naturais. Isso. E nós precisamos fazer essa viagem para dentro de nós, né? E nós nos cuidamos naturalmente. Então, o método natural, o método Billes, é essa resposta. Para a gente começar a partir de nós. Eu acho isso fantástico. E começar o mais breve possível. Não, o povo não é tudo... não come nada com não sei o quê. Glúten. É orgânico, sem tudo. Glúten, sem leite. Tá? E assim, diante disso, interessante, né? Aos clamores da necessidade atual, a gente observa que é importante a gente começar o método de ovulação Billes o mais breve possível. O mais breve possível. Assim como a gente cuida do primeiro dentinho com a gengiva, limpando a gengiva, então vamos cuidar da nossa sexualidade, do monitoramento da fertilidade, do autocuidado, né? Então, da autoobservação desde cedo. Como é que o casal que está prestes a um casamento, né, um noivo, casal de noivos, vai poder optar pelo método natural se não tem vivência nenhuma? Então, hoje, na Face de Cristo, a gente trabalha muito com casais, mas também com jovens. Jovens... Isso é muito importante. Né, a gente está trabalhando a partir com jovens, não com adolescentes ainda. Mas a gente está vendo, estamos montando lá, para ver como a gente vai fazer essa graça chegar, né, com esse cuidado e também nesse vocabulário e a forma, uma nova maneira de falar disso que é
da própria vivência do ser humano, faz parte da vida, né? Então, a gente hoje trabalha com jovens, homens e mulheres. Teve jovens, já 2 jovens que foram para o curso do Billings sem namorada, para aprender. E casais que o marido que fantástico. vai... Exatamente. Aí, por quê? Nem sei contar que arranja a namorada lá, né? Pronto. Exatamente. Tem E a 2 gente... cabras no meio de 30 mulheres, meu amigo. A chance de acabar acertar um tiro é muito grande. É Pedro. Pedro, e deixa eu lhe dizer que uma das propagandas do Billings é exatamente essa. Vá fazer o curso, que lá pode estar o seu noivo. A sua noiva. Mas interessante. Então, legal. a gente quer despertar isso desde cedo, né? Criar essa mentalidade Billings desde cedo. Esse presente da igreja não foi para as vésperas do casamento. Não, a gente já tem que conhecer, ler essa encíclica, ler documentos afins, né? Amores Letícia, por exemplo, que a Luciana citou, Carta às Famílias. Então, a gente começa a trabalhar a alma e aí amplia os horizontes, né? E a pessoa vai sendo formada para um sacramento, com responsabilidade, com conhecimento de causa, e aí vai formando essa mentalidade, né? É diferente, então a pessoa já vai se preparando, dando passos. Então é fantástico. Então eu queria colocar isso, que é importante você que está nesse podcast, conhece alguém, alguma jovem, né? Conheça um método de ovulação Billings. É só para quem quer engravidar? Não. Para monitorar a saúde da mulher, porque por meio desse método você vai começar a se auto-observar e vai reconhecer algumas patologias no seu corpo, vai lhe ajudar. Né? E você pode, né, ser encaminhada por um instrutor para o seu ginecologista e também, né, tanto monitorar a saúde reprodutiva da mulher, como reconhecer a fertilidade. Na primeira menarca já está lá se anotando, vendo os seus ciclos, como é que é. Porque qual foi o grande problema com os anticoncepcionais e para a geração dos 30 anos atrás, por exemplo? Toda jovem que tinha um ciclo irregular tinha que tomar anticoncepcional. E hoje a gente vê os malefícios disso, né? Exatamente. Globais, né? As mulheres têm gerações estéreis, gente. Por conta de anticoncepcionais que foram usados em larga escala abusiva, que a gente sabe que não há necessidade disso. E eu confirmo tudo isso que você está dizendo, Ângela, porque eu fui uma mocinha que desde cedo vivi nesse ambiente aí. De ver a minha mãe observando o muco cervical dela. De ver a minha mãe anotando lá no guarda-roupa o gráficozinho dela. E aí, o que isso é interessante, e é uma coisa que é um conselho que eu dou muito para as mulheres que têm filhas mulheres. Isso. Digo, mostre para a sua filha, desde cedo, a sua fertilidade. Mostre para a sua filha, na medida do entendimento e do amadurecimento dela, aquilo que ela precisa ir conhecendo, porque o que acontece muitas vezes... E que é natural, né? É natural. O que acontece muitas vezes? A menina tem ali, só vai se tocar que alguma coisa está acontecendo no corpo dela, assim, mais gritante, quando ela tem a primeira menstruação. E aí o que ela sente? Vergonha. Fica muito constrangida com aquela situação, não sabe lidar com aquela situação. Enquanto que, se ela tivesse sido preparada e se tivesse sido mostrado para ela que existe algo belo por trás do corpo dela e que uma hora ela é como uma flor que vai desabrochar. E esse desabrochar é a primeira menstruação dela. Ela vai aprender a amar a fertilidade dela. E quando ela aprender a amar, ela vai dar as costas, ela vai se negar a usar qualquer método contraceptivo que bloqueie isso, que esconda isso, que é muito belo. É importante esse ambiente familiar que propicia a essa abertura. Isso. Se você está em uma família onde a mãe só reclama porque os filhos dão trabalho, porque isso, a pessoa fala coisa ruim dentro de casa, acha ruim tudo, reclama da menstruação, reclama não sei de quê. O filho vai olhar, primeiro, não vai querer nem casar, não vai querer ter filho, vai ter horror à fertilidade. Então, esse ambiente familiar que eleva aquilo que a gente... o natural, né? Agradecer a Deus. Ontem perguntavam para mim, como foi que suas filhas... Como foi que você falou para as suas filhas sobre o método? Eu digo, olha, lá em casa a gente respira o método. É natural. Naturalmente. Eu não sei nem dizer como foi, porque
Elas já sabiam desde o começo. Nasceram. Então, Exato. assim, já foi assim. Então, lá em casa não teve nem o pensamento de tomar um anticoncepcional, porque não cabia. Não tinha espaço pra Era isso, sem né? contexto. Era sem contexto. Não era essa opção. Lá em casa não é que eu impus nada. É algo que foi natural, porque se viveu esse ambiente. Então, é isso que a gente quer que todas as pessoas façam. Porque se você incute num filho isso, aquela outra geração vai levar isso para a próxima geração. E o bem, ele tem que também fazer o seu papel. Ser perpetuado, né? De propiciar e promover isso aí. Porque o mal, ele tem também a sua força, mas o bem, ele rebate. E a gente tem que ser essa geração que rebata o mal, né? Que leve as pessoas a entenderem que o matrimônio, ele é um caminho para o céu. E que o método Bires, ele é sim um caminho de santificação. Eu sempre digo que o método Bires para nós foi salvação e hoje é missão. Né? Porque se para mim foi algo que me salvou, eu quero que todos se salvem. Se não for pelo método, mas pelo menos essa via, muitas pessoas se salvam através dela. Porque a sexualidade desnorteada, desregrada, ela é caminho de perdição e de morte. Que está levando o mundo ao pecado. Um dos pecados que brada ao céu é o pecado da carne. Né? No inferno, né? Diz que lá os maiores pecados é o da carne. Né? E é aquele que está lá dentro do quarto que as pessoas dizem, aqui eu posso fazer tudo. Não é. Nem tudo nos convém, né? Então né? é isso. Nem o inimigo, tudo. ele vem sorrateiro. Eu até digo assim, olha, aquelas... nunca vi fechar aquelas pet não, sex shop. Sempre está aberto. Pode ter crise financeira, o país quebrando, mas a sex shop está aberta. Porque tem público. As pessoas estão buscando coisas para apimentar em vez de buscar o Espírito Santo. É isso. E aí, Pedro? Que aula, hein? Que aula. O que você achou aí? Comer muito angu com tabefe pra chegar nesse nível. Angu com o quê, Pedro? Angu com tabefe. Olha aí. Esse eu não conhecia. Não, hoje em dia é tudo muito fácil pra gente, tu é doido, tá tranquilo demais fazer um método Billings hoje em dia. Pois é só procurar. Então, vou fazer a propaganda. E aí, vamos lá, faça, porque esse é um ponto importante desse nosso episódio. Vou contar a história, porque aí... talvez ninguém tenha entendido, porque é Face de Cristo, comunidade Shalom, né? Então, eu passei ali 5 anos na Face de Cristo, né? Foi o tempo que conheci o método e depois a gente sentiu o desejo, né? O chamado de Deus para a comunidade católica Shalom, né? Então, a gente conheceu em 93. Separaram Paulo e Barnabé. Foi. É porque mas continuam mais juntas do que nunca, unidas pelo missões diferentes, né? Ninguém parou. Então, em 93, eu conheci o método lá. Em 95, a gente foi pro Shalom, né? E eu não me lembro mais que ano, 2001, se eu não me engano, começou o Plafan, que é o Ministério Shalom de Planejamento Natural, né? Então, tem 21 anos. A gente implantou o ministério, né? Aliás, começou com um grupo de médicos que veio de São Paulo. Eu já era instrutora, mas veio um grupo de médicos de São Paulo para Fortaleza e deram um curso aqui, mas não era ligado à Semplafam. E aí, quando a gente entrou no ministério, houve esse vínculo, né? Com a Semplafam e a gente deu essa continuidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque ficou ligado à fonte. A fonte. E aí, esse tempo todo, a gente foi... Não foi fácil, né? A gente tinha uma salinha, não ia ninguém, a gente ficava estudando. Aí foi crescendo, foi começando, as pessoas, usuários começaram a querer ser instrutores, aí começamos a treinar, mas tudo muito, né, lento, né? Mas a gente conseguiu formar alguns casais e hoje, né, o Plafan, graças a Deus, nós temos em alguns bairros, né, em alguns centros de evangelização, nós estamos nas cidades funcionários, na Parquelândia, na Parangaba, nós estamos em Aquiraz, nós estamos também no Cristo Redentor e em outras cidades onde tem missão do Shalom, a gente também tem essa missão de levar, né? A gente está em Itapipoca, Mossoró, Natal, Recife e estamos atingindo outros estados também, outros regionais do Shalom, né? A gente tem a missão como Plafan do Nordeste, mas como Shalom a gente extrapola, né? Para ir para as missões. E a gente faz esse atendimento gratuito, né? Graças a Deus, esses anos todos. E a gente atende as pessoas. Hoje,
com a facilidade do online, mas também tem algumas instrutoras que atendem presencial, né? E os treinamentos que a Semplafan oferece 2 vezes por ano, virtualmente, né? Então, você que está nos ouvindo, quer fazer o método, estou louca para fazer o método, olha, procure a Face de Cristo, procure o Shalom, procure a Hesed, que nós formamos também instrutores. Olha que legal. Nós temos instrutores credenciados na Hesed, no Novo Caminho, na Lumen. Então, essas comunidades a gente também pôde formá-los, né? E hoje eles também oferecem esse serviço. Isso E aqui agora, em Fortaleza, aqui em mas Fortaleza. se for uma pessoa, por exemplo, de outro estado, como ela faz para encontrar um instrutor? É procurar pela Semplafan Nacional, Na porque regional, nós temos os regionais, os responsáveis. A gente encaminha para o responsável indica a instrutora. É assim que Perfeito. faz. E na pandemia eu fui muito audaciosa, né? Porque eu digo, meu Deus, dentro de casa eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu inventei de fazer um Instagram, né? Então eu tenho um perfil Do Regional Nordeste. Do Regional Nordeste. Aquilo fui eu que fiz, né? Não tem, tanto é que não tem nenhum amparo, aparato de tecnologia nenhuma. Foi na Gente, marra. mas é fantástico o Instagram, viu? Eu sugiro vocês. E comecei a fazer. Visitar, Diz aí né? o arroba, tia, diz arroba aí. Semplafan Nordeste, né? Só isso. E aí você entra. E também tem o Semplafan oficial, né? Que você tem contato do Brasil todo. Então lá você tem as informações de treinamentos, de cursos, né? Em setembro agora nós vamos dar um curso presencial aqui em Fortaleza. Então é isso, minha gente. A gente está aqui para. E esse ano, ao que final do deve ano, em novembro, fala que esse Novembro evento chegando aí, aí. eu tenho que ir lá, Olha. gente. Essa é a grande emoção da minha vida. Né? Nosso Comob está chegando. É Há isso. muitos anos, né, a gente participa, acho que o primeiro encontro que a gente foi em 99, em Araras, São Paulo. E 99. eu sempre querendo que o congresso fosse aqui, né? Para Quando quem foi não crescendo, sabe, o COMOB é o Congresso do Nacional. Método de Ovulação Billings Nacional. Então, todo assim, ano eu ficava, é tem que o ser do evento Nordeste. mais importante para quem é instrutor e para quem não é, ou é usuário, ou deseja também conhecer o Método Billings. Isso. Então vai E ser onde aqui. você vai ter muitas novidades, né? Muitas informações, cursos. As palestras estão fantásticas. Olha que A gente eu tive acesso à grade, eu digo, Olha, rapaz, olha vai aí. ser boa, viu? É. Olha aí, tu vai participar, né? Vou Como palestrante. Vou olha estar aí. como Eu palestrante indiquei seu numa nome. maravilhosa, Oh, mas assim, a Glória. grade tá muito boa. Tá Muito ótima. Muito dá pra boa. trabalhar um rumo de tempo nesse negócio. E outra Prepara, coisa, Pedro. Dom Gregório, né? Ele vai participar Que é o nosso da abertura bispo. à missa e vai passar amanhã da sexta-feira, que é 15 de novembro, né? 15, 16, 17 de novembro. Ele vai passar amanhã conosco, né? Então é Meu uma grande Deus, graça. muita ele é um graça. incentivador do método. Ele era de Petrópolis, ele tem uma ligação muito forte com a Semplafan. Então, assim, ele se abriu assim, para o congresso de uma forma maravilhosa. A gente está muito feliz. Então, quais serão os Poder ter dias? aqui. Só pra gente recapitular. 15, que é o 15, feriado, 15, 15, 16 e 17 de novembro. Perfeito. Vai ser na Face de Cristo, né? E lá é maravilhoso, tem um ambiente grande. Auditórios Então, grandes. tem que, por favor, assim que sair, que eu acho que em breve vai liberar as inscrições, busque esse contato pelo Instagram, que vai ter o link de inscrição. Eu vou divulgar também, porque esse congresso tá imperdível, viu? E é a oportunidade Especial. de beber na fonte, né? Tanto no Exato. local. Porque a gente vivia No local, viajando, né? Que a galera de São Paulo, a galera de vários locais. Sabe aquela instrutorinha que você segue lá no Instagram, que ela é Isso, de top Minas. das galáxias? A Bianca Pois essas Granado. instrutoras aí Vão estar lá. vão Vai estar estar aqui. lá. Então é a sua oportunidade também de conhecer esse Conhecer. povo pessoalmente e beber da fonte, né? Tirar suas dúvidas, né? Isso, vai A gente ser muito divulgar aqui no bom. canal, deixar o link aqui na descrição para todo mundo se inscrever, né? Isso. Perfeito, Vamos mandar perfeito. depois, porque ainda não tem a inscrição, mas já tem o Save the Date, né? Perfeito. E é isso, né, Pedro? É isso, E aí, né? gostou desse episódio? Foi top. Valeu a pena. Aprendeu estar aqui. muita coisa sobre a história do MOB, esses Aprendi, testemunhos vivos aqui. Já tinha aprendido um pedaço com a Rebeca durante 1 ano e meio ouvindo falar. Mas aqui a gente bebeu da fonte, né? É diferente, né? Aqui é diferente, é outro nível, viu, Na época que Pedro? era arcaico ainda. Anotava na pedra. Aí agora voltou. Tudo facilitou, né? Com a É internet. isso aí. A internet ela foi realmente
realmente uma grande graça, né? Porque revolucionou. A gente tinha aqueles cartazes que a gente andava, os bichos enormes. Agora é tudo online, é tudo. Você vai apresentar. E nos aproxima, fácil. Né? Nos aproxima. Nos une, nos reúne, mas também nos une. É verdade. E como é importante, assim, uma coisa que é muito importante, como é importante os católicos ocuparem os espaços, né? A gente fala isso sempre lá. Eu tenho um outro podcast, tá certo, pessoal? Que é por causa disso que eu cheguei paralelo a esse aqui. Tem um outro podcast, então a gente bate muito... E lá é católico também, a gente bate muito na tecla, né? Os católicos têm que ocupar os espaços, né? Sim. E tanto na política, tanto lá no empresarial, quanto nos meios de comunicação, como em todos os locais, né? Porque a única forma da gente promover uma mudança é a ocupa dos espaços, não tem pra onde a gente correr, entendeu? Então, fico muito feliz de poder receber vocês, todas as minhas empresas estão à disposição do que vocês precisarem. Então, a gente tem um trabalho missionário muito forte. Então, a gente coloca à disposição toda a parte de comunicação, toda a parte de produção. É o pequeno que a gente sabe fazer, a gente oferta com muito amor, com muito carinho. Então, contem com a gente. É uma missão muito nobre que vocês carregam. Estou muito feliz de poder conhecer vocês, conversar com vocês, só ouvir falar, né? Então... muito feliz mesmo, e obrigado pelo tempo, pela paciência aqui de explicar a história do MOB. Vocês já explicaram tanto, né, por aí, mas muito obrigado. E para mim o mais bonito de ver é como vocês vivem isso com amor. Assim, eu acho que uma vida sem amor, assim, ela não vale de muita coisa, né? Então, como é legal ver a pessoa 31 anos depois se emocionando de falar como aquilo transformou a vida dela no íntimo, ali, no pessoal, né? Então, é uma coisa que eu sempre bato na tecla quando eu vou dar palestra por aí, eu não quero que você acredite em mim, mas eu quero que você, olhando para mim, veja que eu não vivo uma mentira. Porque é isso que importa, no final das contas. Sim. É a pessoa falar, não, eu nem acredito não, mas eu tenho certeza que você não está mentindo. E aí ela vai buscar a verdade que está por trás. Coerência, né? E a verdade que está por trás, a gente sabe qual é, né? Então, muito obrigado pelo tempo. E o Evangelho de hoje fala sobre isso, Pedro. É pelos frutos que você conhece a árvore, né? Então, os frutos do método Billings são imensos. Frutos na vida pessoal, matrimonial, familiar, nos filhos espirituais, na nossa vida de ministério, de consagrada, enfim, né? Então, os frutos vêm. E aí a gente vive nessa vida ordenada, na alegria, né? É isso. Na alegria, na leveza, suave na nave. Gostei! Eu queria mostrar, né, que o Dr. John Billings, né, ele tem um livro, a biografia dele ainda está em inglês, mas vai ser traduzido. Já faz parte do processo de beatificação do casal Billings, né? Então, rezem nessa intenção. Peçam a eles também, né? Essas graças, tem uma oração, né? Porque a gente pede a intercessão deles, porque eles são santos. São Embora santos. ainda não tenham sido reconhecidos, mas são santos. O que eles transformaram as vidas, né? A minha, inclusive, não é uma brincadeira, né? Então, busquem o conhecimento, né? Aquele que está nos ouvindo, busque ler, né? É tão fácil. Tem os livros também, o Método Billings. Esse mesmo livro ali, antes da doutora Evelyn morrer, ela reeditou, fazendo alguns acréscimos, né? Melhorando atualizações, né? Numa nova edição, mais atual. Então, está aqui. Então, a Semplafan também é responsável por traduzir o material, divulgar. Então, tudo isso aqui também faz parte da Semplafan. Tá Perfeito. Bom? E é isso, Pedro. Vamos nos aproximando aqui no final do nosso podcast. Dizer que, para mim, é uma honra mesmo. É muito feliz receber vocês aqui hoje. Não é à toa que nós escolhemos esse episódio como sendo o episódio inaugural, porque falar de método Billings aqui em Fortaleza, no Ceará e no Brasil, e não lembrar que existem essas duas pessoas aqui e os seus esposos por trás, porque não tem como não exaltar também a figura do Lupécio e do Guto, né? Deles dois que são esse suporte que vocês precisaram. Maridos mob. Né? Os maridos verdadeiros, maridos mob. E maridos mob. Maridos mob, né? Assim, se hoje o meu marido, por exemplo, ele tem um exemplo de homem para seguir, homem aqui, é porque ele viu nos esposos de vocês, no esposo da minha mãe, no caso, meu pai, esse que também é um marido mob, né? É esse exemplo. Então, assim, dizer para vocês que meu coração assim, transborda de felicidade por estar aqui hoje com vocês e destrinchar essa história tão bela que
a qual a gente faz parte. Todos nós, né? Todos nós. Nós somos frutos dessa árvore. Nós somos pequenos raminhos, bem pequenininhos, de uma árvore enorme que foi plantada uma sementinha lá atrás por esse santo casal. Né? Então, vamos pedir a Deus que Ele nos oriente, né? Nos guie nesses passos aqui, para que a gente possa levar esse método tão maravilhoso para muitos e muitos e muitos casais por aí. Amém. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou, o que você quer aqui de novos episódios do Mobcast. E fica ligado que vai ter o segundo episódio, e esse segundo episódio está imperdível. Quando Exatamente. terminar, viu, Pedro, nós vamos fazer um brinde. Tchim-tchim ao mob. Eu quero só finalizar com Paulo VI, Por favor. que ele diz assim: não pretendemos, evidentemente, esconder as dificuldades, por vezes graves, inerentes à vida dos cônjuges cristãos. Para eles, como para todos de resto, é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mas a esperança dessa vida, precisamente, deve iluminar seu caminho, enquanto eles corajosamente se esforçam por viver com sabedoria, justiça e piedade no tempo presente, sabendo que a figura deste mundo passa. Envidem os esposos, pois, os esforços necessários, apoiados na fé e na esperança, que não desilude, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Implorem, com oração perseverante, o auxílio divino. Abeirem-se, sobretudo, pela Santíssima Eucaristia, ai meu Deus, da fonte da graça e da caridade. E se porventura o pecado vier a vencê-los, não desanimem, mas recorram com perseverança humilde à misericórdia divina, que é otorgada no sacramento da penitência. Assim poderão realizar a plenitude da vida conjugal descrita pelo apóstolo. Maridos, amai as vossas mulheres, tal como Cristo amou a igreja. Maria. Os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborrece jamais a própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo faz a sua igreja. Esse mistério é grande, mas eu digo isso quanto a Cristo e a igreja. Mas por aquilo que vos diz respeito, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. A mulher, por sua vez, reverende o seu marido. Que lindo. Isso é Paulo VI. Então, tomados aqui de emoção, nós finalizamos esse primeiro episódio, esse episódio inaugural do Mobcast, com muita felicidade. E aguardamos vocês nos próximos. Tchau, tchau. E método Billis é o método do amor. Método do amor, né? João Paulo, Dr. John Billis, nosso pequeno John. O menino John. Tchau.